Olá, meus amigos! Então, vamos começar com mais uma lição de inglês. E essa conversa foi uma conversa bem bacana que eu tive em agosto de 2019 em Lisboa com britânicos, ok? E foi uma conversa rápida e bacana. Ela está em um dos vídeos de reação gringa do canal do YouTube. E tem alguns elementos aqui na conversa que vão ser bem legais de investigar e discutir para vocês aprenderem bastante inglês. Como sempre, eu vou passar por certas coisas básicas, certas coisas mais avançadas. Independente do seu nível, você vai aprender bastante inglês. E, logicamente, que, como sempre digo, as frases mais importantes, pegue para revisão, pode colocar no Anki, frases que você acha mais úteis, mais interessantes, ok? E até mais curiosas. Então, vamos lá. Vou passar um pouco da conversa aqui só pra gente se situar. Hello, my friends. I'm here sipping some wine in the castle here in Lisbon, and these fine people are British. Legal. E também, como eu sempre digo, eu vou deixar aqui a conversa inteira na íntegra. Daí você anota depois quanto você conseguiu entender em termos de porcentagem. Conseguiu entender 0, 10, 20, 30, 70%. Escreve lá. Depois da lição, veja a conversa novamente. Daí veja quanto você já entende. E, como eu sempre digo, sem pressa, assista a conversa várias vezes para ir se acostumando com o inglês. Isso é sempre crítico. A gente tem que se acostumar com os sons, com a pronúncia. Então é muito legal passar a conversa diversas vezes. E muitas vezes, assim, especialmente para quem está no início, pode parecer, nossa, Gabriel, não consegui pegar aquela parte, não sei o que você explicou, mas eu não consegui entender. Isso vem com o tempo. Isso vem com bastante exposição. Então, vamos dar uma olhada na conversa. Hello, my friends. I'm here sipping some wine in the castle here in Lisbon, and these fine people are British. Hi. And like I always say, I find the British accent rather charming and Thank you. elegant. And where would you guys say? You know where I'm from already. Yes. But where would you say my accent's from? I feel biased now because I Yeah, know, but you I know. would say Canadian rather than Brazilian. Okay, Yeah. interesting. Yeah. Nice. I wouldn't call you American, don't worry. Good. Fair enough. Sometimes in England, people are just like, "Oh, are you from the States?" And it's like, you can hear the difference. And Absolutely. where would you guys say? What accents do you find the most charming for you guys, like in terms of like nationality? Italian, African. South African. Yeah. Okay. If Australian, but my husband's Australian. My boyfriend's South African. Oh, yeah. But like Yeah. I was attracted to him Yeah. because of his Australian accent. So It was it a started draw off for me. with Oh, interesting. Então, começando. Eu começo dizendo aqui, hello, my friends. Olá, meus amigos. I'm here sipping some wine. Então, todo mundo já conhece, eu acho que my são os meus, ou meu. Friend é amigo, friends são amigos, ou amigas. No inglês, a gente não muda a palavra de acordo com o gênero. Então, se fosse amigas ou amigos, são apenas friends. Daí eu digo I'm é I am, né? I am, que significa eu estou. Essa contração aqui é muito usada e a gente diz apenas I'm, que significa eu estou ou eu sou. Neste caso, quer dizer eu estou. I am here. Here significa aqui. Eu estou aqui sipping. Sipping, essa palavra, esse verbo é interessante. A gente vê aqui o ing no final do verbo, significa que é o gerúndio, equivalente em português do ando, indo. Então, sipping significa bebericando. Bebericando. Vou só escrever aqui bebendo. A palavra beber, nós poderíamos simplesmente dizer I'm drinking. Beber é to drink. Então, poderia ter dito I'm here drinking. Mas
eu achei mais engraçado dizer sipping. Então, estou bebericando some wine. Wine é vinho, some é um pouco, neste aspecto aqui, um pouco de vinho. E para dizer some wine, a gente não precisa dizer some of wine, que em português seria assim um pouco de, né? E o de em inglês seria of. Não precisamos do of nesta construção. I'm sipping some wine. E olha só que interessante. O I, né? Olha a pronúncia. Não é sipping, não. É sipping. Sipping some wine. Agora eu disse que in the castle. O que significa isso? In é no, the é o, e castle é castelo. Então, estou bebendo um pouco de vinho no castelo. Bom, seria melhor dizer também que in significa em, né? In the fica no, em português. No castelo, aqui em Lisboa. Porque lá em Lisboa tem o castelo, creio que é de São Jorge. Creio que sim. Então, daí eu digo, and these fine people are British. And significa e. These são essas ou esses. Então, essas ou estas. Fine people. Agora, fine é uma palavra interessante nesse aspecto. Fica meio formal dizer, oh, these fine people. São essas pessoas, assim, finas, bacanas, sabe? Eu disse isso mais para dar um pouco de humor, um pouco de um gosto interessante nas palavras, mas, logicamente, todo mundo pode usar isso. E essas pessoas, vou traduzir aqui para simpáticas, poderíamos também ter dito fine, então, é uma palavra que pode também significar fine, pode ser assim, I'm fine, eu estou bem, estou bem. Especialmente se alguém te perguntar, você se machucou, você se feriu, sei lá, você pode dizer, não, I'm fine, estou bem, ok? A palavra people significa pessoas, e are é o verbo to be, que neste caso, essas pessoas são, esse are significa são, e British significa britânicas. Essas pessoas são britânicas. E olha que a gente sempre coloca letra maiúscula aqui, começando quando se trata de por exemplo, de uma nacionalidade, de um país, de uma cidade. Por exemplo, Lisboa, a gente também colocou aqui com letra maiúscula. A British, porque é uma nacionalidade, vem com letra maiúscula ali também. Então, poderia ter dito aqui, vamos brincar aqui, manipular um pouco essa frase. Eu poderia ter dito, these lovely people, essas pessoas amáveis, adoráveis, are British. These fantastic people are British. Estou dando aqui uns outros exemplos de adjetivos, né? Por que não? Essas pessoas fantásticas são britânicas. These happy people are British. Essas pessoas felizes são britânicas. E para fazer uma outra variação também, por que não dizer? Podemos colocar ali, podemos falar sobre outras pessoas que são talvez brasileiras. These happy people are Brazilian. Ok? Então, trabalhando aqui só em umas variações para o pessoal, talvez colocando Anki para revisar e tudo mais. Daí, a primeira lady aqui, ela diz hi, que significa oi, apenas oi. E então eu digo, and like I always say, I find the British accent rather charming. Então, o que significa isso? And significa e, blá blá blá. Like, neste caso, quer dizer como. Like é uma palavra interessante que significa várias coisas. Pode querer dizer tipo assim, falei com ela tipo ontem, like yesterday, ok? Mas também pode querer dizer como nessa situação, e também significa gostar. I like it, eu gosto disso.
I like it. Eu gosto disso. Então, é uma palavra multiuso, que pode ser empregada como. Neste caso, basicamente como assim, and like I always say, I significa eu, como eu, always. O que significa always? Always é sempre. Sempre. Como eu sempre digo. To say é dizer. To say. Dizer. E como eu sempre digo, and like I always say. E olha, não é like, é like. Like. Pronúncia. I find the British accent. Então, I significa eu. Find é encontrar ou achar. Ok? Eu acho o British é britânico, accent é sotaque. Então, eu acho o sotaque britânico rather charming. A palavra rather é uma palavra interessante neste uso, nessa situação. É mais usada pelos britânicos nessa situação e eu fiz isso de propósito, porque eu achei mais legal. Aqui eu vou traduzir rather para bem, ok? Para dar ênfase à próxima palavra que significa charming é charmoso, bem charmoso. Então, o que eu quis dizer aqui é, e como eu sempre digo, eu acho o sotaque britânico bem charmoso. I find the British accent rather charming. Uma observação aqui sobre o verbo to find. To find. Pode ser encontrar. Tipo, I will find the key. Eu vou encontrar a chave. O passado de find é found. É irregular. I found the key. Eu achei, eu encontrei a chave. Agora, quando se trata de um pensamento, por exemplo, ou de uma consideração, podemos também usar find. Tipo, eu acho. Então, I find that very nice. Eu acho aquilo muito bom, muito legal, ou muito simpático. I find that very nice. E aqui eu digo que eu acho o sotaque britânico rather charming. Lembrando que não é I find the accent British rather charming, como seria em português, a gente tem que inverter. Então, eu acho o britânico sotaque bem charmoso. Ok? Essa é a ordem das palavras. Daí ela diz apenas thank you, que significa obrigado ou obrigada. Então, obrigada. Thank you. Daí eu digo and elegant. Acho que eu vou tocar um pouquinho mais do vídeo aqui pra gente ver. And like I always say, I find the British accent rather charming. Rather charming. Elegant. And where would you guys say, you know where I'm from already? Ok. Então, eu digo aqui que também acho o sotaque britânico elegante. Porque eu estava falando sobre, tinha dito a palavra charming, eu falei and elegant. E elegante. Elegante. Daí eu digo and what, e o quê? Mas daí eu não completei o pensamento, né? What é o quê? E eu perguntei uma coisa e perguntei outra. Where would you guys say? Agora, essa construção é bem interessante. Porque em português seria apenas de onde vocês diriam. Eis a questão. Em inglês, para dizer diria, iria, correria, nós vamos usar o would. Would. Bom, primeiro que o where significa onde, ok? Would, então, muda o verbo para este condicional, ok? Então, muda o verbo para, por exemplo, would say, digamos aqui, I would say, significa eu diria, ok? Enquanto I say significa eu digo. Okay? E qual que é o passado de say? É said. Significa eu disse.
Então, para dizer eu diria, ou você diria, seria apenas you would say. A gente simplesmente coloca esta palavra, que é o would. I would say, you would say significa você diria. Agora, para colocar isso no plural, né? Para dizer vocês diriam, não existe mudança alguma. A gente só precisa dizer you would say. Ou para uma pessoa, ou para várias pessoas. Então, você diria ou vocês diriam. Para dizer ela diria, seria she would say. Ela diria. Ok? Como seria para nós diríamos? Seria we would say. We would say. Nós diríamos. Agora, eu acho isso bem legal do inglês porque não precisa de conjugação. A gente não está conjugando os verbos aqui como no português tem tantas conjugações diferentes, né? Eu diria, você diria, ela diria, diríamos, dirias. Em inglês é só coloca a palavrinha would e nem precisa conjugar o verbo, que é fantástico. Agora, dá uns exemplos também de outros verbos para você. Se eu quisesse dizer eu iria, ir, é to go, né? I go. Então, para dizer eu iria, seria I would go. I would go. Eu iria. Como diríamos, por exemplo, eu comeria chocolate agora. To eat é comer. I would eat. Chocolate é apenas chocolate. E agora eu diria now ou right now. Então, I would eat chocolate right now. Eu comeria chocolate agora. Ok? Ok, então eu fui numa tangente aqui, então. Where would you guys say? Essa palavrinha que eu coloquei, guys, aqui, deixa a frase bem informal. E indica que eu estou perguntando para eles todos. Mas eu poderia ter apenas perguntado where would you say? Daí eu mudo de pensamento novamente e eu digo you know. You know significa você sabe ou vocês sabem. You know. Vocês sabem, neste caso, porque eu estou falando com 4 pessoas. Where, onde, I'm from already. O que significa isso? Então, vocês sabem. E na realidade aqui, porque eu usei a palavra already, que significa já, e eu coloquei ela no final da frase, em português a gente colocaria ela antes, né? Vocês já sabem. Porque you know, vocês sabem. You know it, blá blá blá, already, vocês já sabem. Where significa onde. I'm é eu sou ou eu estou. E from é de. Então, o que significa isso? A ordem tá toda maluca, né? Vocês já sabem de onde eu sou. Ou de onde eu venho. Qual é a minha nacionalidade, basicamente. Porque eu já tinha explicado, já tinha dito que eu sou brasileiro e que morei no Canadá por um bom tempo. Então, you know where I'm from already. Vocês já sabem de onde eu sou. Uma frase meio longa, eis uma frase boa para praticar, especialmente se você quiser, assim, fazer umas variações. Por exemplo, they know where I'm from already. A gente poderia colocar também o already antes. They already know where I'm from. E assim a ordem fica um pouco mais como a ordem no português, né? Eles já sabem de onde eu sou. They already know where I'm from. Agora, interessante que literalmente ficaria eles já sabem onde eu sou de. Mas na realidade é de onde eu sou. Ela diz yes. Sim. Sim. Daí eu pergunto, finalmente, porque eu tinha começado o pensamento anteriormente, daí eu comecei a falar uma outra coisa. Então a minha pergunta foi,
but where. Então, but significa mas. Where would you say? Where, novamente, significa onde. Would you say, como eu já expliquei, significa você diria. Então, mas de onde você diria? Agora aqui o de vem desse from, que fica no final da frase, mas o português seria de, né? Where would you say my accent, meu sotaque, is from? Mas de onde você, ou vocês diriam, ou você diria, de onde vocês diriam que é o meu sotaque? But where would you say my accent is from? Então, de onde vocês acham que é meu sotaque? E agora, ela usa uma palavrinha interessante. Acho que vamos ouvir aqui mais um pouquinho. But where would you say my accent's from? I feel biased now because I Yeah, know, but you I know. would say Canadian rather than Brazilian. Okay. Ok. Então, I feel biased now. Essa é uma palavrinha interessante. I feel significa eu sinto, ou eu me sinto. A palavra biased pode ser traduzida neste sentido como, assim, predisposta, basicamente. Me sinto predisposta agora, because significa, não é agora, because significa porque, I know, eu sei, porque eu sei, ou basicamente já sei, ela já sabe, né? Mas ela não precisou dizer already know. Então, ela se sente predisposta porque ela já sabia de onde eu sou, né? Então ela não vai tentar adivinhar, não vai achar que eu tenho um sotaque alemão, ou chinês, ou mexicano, porque afinal ela sabe que eu deve ser um sotaque ou brasileiro ou canadense. Biased pode também, a gente pode usar essa palavra é uma palavra bem útil. Quando você tem uma tendência a fazer alguma coisa, você está biased. Vamos dizer que você pergunte para a mãe de uma criança. Ah, sua criança, seu filho ou sua filha é bonita? Daí a mãe, logicamente, mãe coruja, vai ter a tendência de dizer, vai ter uma... ela está biased. Ela vai dizer, sim, a minha criança é muito bonita, a minha criança é linda. Por quê? Porque ela é mãe. The mother is biased. Quer dizer, a mãe está predisposta, ou ela vai ter já uma inclinação para dizer que a criança é bonita. Não vai dizer que a própria criança é feia, né? Então, esse é um outro uso legal da palavra biased, que pode ser bem útil. Então, ela diz, but I would say, mas, I would say, como a gente estabeleceu lá em cima, eu diria, Canadian. Então, mas eu diria canadense, rather than Brazilian. Mas eu diria canadense ao invés de brasileiro. Este rather than significa em vez de. Essa palavra rather pode ser bem útil, ok? Eu posso dizer assim, I would rather drink coffee. Neste caso, significa que eu prefiro beber café ao invés de outra coisa, provavelmente. I would rather drink coffee. She would rather speak to the manager. She would rather speak é falar. Ela preferiria falar com o gerente, the manager. She would rather speak to the manager. E rather than quer dizer simplesmente em vez de, ok? Eu digo aqui, ok, interesting, nice. Então, basicamente, ok, interessante, interesting, nice quer dizer apenas legal. Daí ela faz uma pequena brincadeira aqui. Ela diz, I wouldn't call you American, don't worry. Agora, eu acho que o volume ficou bem baixo, porque, tipo, eu tava ali gravando, tava batendo vento, ela tava meio longe, mas eu acho que dá pra ouvir, vamos ver.
Good. Ok. Então, o que significa isso? Agora, novamente com esse would, né, que é o nosso ia, ou iam. I would call significa eu chamaria. They would call, eles chamariam. Agora, I wouldn't ou I would not call, eu não chamaria. E a gente pode fazer essa contração. Ao invés de dizer I would not call, podemos dizer apenas I wouldn't. Olha só a pronúncia. I wouldn't. I wouldn't. Não é I wouldn't. I wouldn't. I wouldn't call. Eu não chamaria. Agora, essa é uma expressão interessante porque ela basicamente isso quer dizer eu não te chamaria de americano. Ou quer dizer eu não diria que você é americano. Então, eu não... Vou traduzir aqui para não diria, mas to call geralmente é chamar, ok? Ou também ligar para alguém. I'll call you. Eu vou ligar para você. I'll call you. Eu não diria que você é americano. Agora, don't worry significa do not worry. To worry é se preocupar. Em inglês não é reflexivo, é apenas worry. Então, do not worry means, ou quer dizer, não se preocupe. Então, eu não diria que você é americano, não se preocupe. Na minha opinião, não tem nada de mal chamar alguém de americano ou dizer que a pessoa é americana, mas, logicamente, foi uma brincadeira. A light-hearted joke, né? Uma brincadeira com coração leve. Do not worry, não se preocupe. Don't é uma contração de do not. Então, don't worry. Geralmente nos Estados Unidos, eles vão falar rapidamente, mal vão pronunciar o T. Então, don't worry. Não se preocupe. Às vezes podem dizer don't worry, mas geralmente nos Estados Unidos, especialmente, ou no Canadá, vão dizer don't worry. Ok? Não se preocupe. Ok, e daí eu digo então good, que significa bom. Fair enough. Fair é justo e enough é suficiente. Ok? Então, fair enough basicamente é algo simplesmente para dizer, ok, justo. Justo, nada mais justo. Fair enough. Ok? Daí eu digo sometimes in England. Sometimes quer dizer algumas vezes. Só coloquei esse aqui para copiar a cor vermelha que eu tinha copiado antes. Algumas vezes pode querer dizer às vezes. Sometimes, às vezes. Algumas vezes. Às vezes. Tem crase? Acho que sim. Às vezes, in England, na Inglaterra, people, as pessoas, people. O legal aqui da palavra people é que a gente não precisa geralmente dizer the people, neste caso, podemos dizer sometimes in England, people, as pessoas, are just like. Are significa são, just é apenas e like significa tipo. Então, literalmente, isso seria são simplesmente tipo. Agora, o verbo ser aqui, ele está empregado de uma maneira com essa expressão, tipo, you are just like blá blá blá. Isso significa que isso é o que as pessoas dizem. Então, uma expressão interessante aqui, posso dizer, you were just like, hey man, she was just like, my brother's here. Então, o que está acontecendo aqui? You were just like. You were significa você foi ou você estava. Just quer dizer apenas e like é tipo.
You were just like significa você disse. You were just like, hey man, quer dizer, você acabou de dizer, ei cara, hey man. Ou basicamente, oi. Man, a gente usa não apenas como homem, mas como tipo cara ou sujeito. Hey man, oi cara, basicamente, né? Ou ei cara. Então, mesma coisa aqui. She was just like. Literalmente isso quer dizer ela estava ou ela era apenas tipo, e que quer dizer ela disse. Ok? Então essa é uma expressão bem interessante, bem informal no inglês, ok? I was just like. Eu disse. She was just like. Ela disse. My brother's here. Meu irmão está aqui. Eu inventei isso agora, só porque ela disse que, né? Então, o que eu quis dizer aqui? Que algumas vezes, às vezes na Inglaterra, as pessoas dizem, ok? Então, eu poderia ter dito apenas algo mais simples. Eu poderia ter dito, sometimes in England, people say, isso quer dizer, to say é dizer, mas eu usei essa expressão. They are just like. Elas dizem, ok? Literalmente significa elas são apenas tipo, ok? Expressão maluca, né, em inglês. E elas dizem, oh, are you from the States? Você é dos Estados Unidos? Agora, muitas vezes nós não diremos United States ou United States of America. Muitas vezes, especialmente os britânicos, dirão apenas states, quer dizer, estados, para representar os Estados Unidos, ou America, para se referir ao país Estados Unidos da América, vamos dizer America ou States, ok? Então, o que eu quis dizer aqui é que na Inglaterra, geralmente, o pessoal me perguntava, ou dizia, você é dos Estados Unidos? Ou, are you, você é, are you, na verdade é você, do, né, ou dos, the States. E lembrando que, geralmente para países e tudo mais, a gente não vai colocar o the. Estados Unidos trata-se de uma exceção como United Kingdom também. Então, the United States, ou the States, ou the United Kingdom, ou Reino Unido. Na verdade, Grã-Bretanha seria Great Britain. Daí não precisaríamos usar o the, seria apenas com the United Kingdom ou the UK, que seria Reino Unido, ok? Mas para dizer are you from Brazil, nós não usamos o the, não perguntamos você é do Brasil, é só apenas você é de Brasil. Ou are you from France, você é da França, ok? Então, para falar United States ou United Kingdom, nós precisamos do the. Daí eu disse que, pelo fato dela ter ouvido mais o sotaque canadense, e disse que não diria que é americano, eu disse you, você, you can hear the difference. Can é poder, porque você pode. Can também, a palavra can pode significar também lata, tipo lata de Coca-Cola, basicamente. Can. Mas, neste caso, quer dizer o verbo poder, ser capaz de, ou ter autorização para fazer alguma coisa. Você pode hear, escutar, the difference, a diferença. Você pode escutar a diferença. You can hear the difference, ok? Ok. Daí eu parto para uma outra pergunta, ok? Deixa eu tocar o vídeo um pouquinho mais aqui. Fair enough. Sometimes in England,
people are just like, oh, are you from the States? Are you from the States? You can hear the difference. You hear the And difference. Where would you guys say, what accents do you find the most charming for you guys, like in terms of like nationality? Ah, eu coloquei eu falei like aqui também, que significa tipo, mas vamos ver isso depois. Daí eu pergunto, where would you guys say? De novo com esse guys. Usar a palavra guys significa cara, guys são caras, mas geralmente no inglês bem formal pode ser usado para homens e mulheres ao mesmo tempo. Hey guys, tipo, hey caras, entendeu? Bem formal, mas é para indicar que eu estou perguntando para todas as pessoas. Mas é bem formal. And, where would you guys say? Now, o guys aqui está no meio da frase, né? Onde vocês diriam? Eu poderia ter apenas dito and where would you say? And where would you say? Onde vocês diriam? Daí eu basicamente eu completei a frase com uma outra pergunta. What accents do you find the most charming? What accents? Accent significa sotaque. What accents? Que sotaques? Que sotaques do you find the most charming? Do you find que vocês acham? E lembra-se que a gente está usando do aqui, porque para dizer do you find, né, para perguntar vocês acham, não podemos dizer apenas you find. You find. Não, a gente tem que usar o auxiliary verb to do. Do you find? E a gente está conjugando apenas o verbo to do. E lembrando que do significa fazer, mas neste caso é apenas um verbo auxiliar. Do you find? Vocês acham? Find é encontrar ou achar. The most charming. Que sotaques vocês acham o mais charmoso? Então a frase anterior eu estava formulando na minha cabeça, né? Eu perguntei, where would you say, né? De onde vocês diriam que existe o sotaque mais bonito? Daí perguntei, que sotaques vocês acham o mais charmoso? The most significa o mais, ok? The most. Agora, algo interessante aqui para esses superlativos, né? Digamos assim, o melhor, the best, o melhor. Ok? O pior, the worst, o pior. Então temos palavras aqui específicas para dizer melhor é best, the worst, o pior. Agora, para dizer a mais bonita, sei lá, the most beautiful. A mais bonita ou o mais bonito também, porque não tem gênero aqui no the most beautiful. Agora, vemos que o melhor é uma palavra em si, mas a mais bonita, assim como em português, não existe uma palavra que a gente não muda a palavra bonita em si, como a gente mudou, por exemplo, good, que é bom, né, por exemplo, good. Daí para dizer melhor é better, e para dizer o melhor é the best, ok? Para dizer ruim é bad, para dizer pior é worse, mas para dizer o pior de todos, the worst, ok? The most beautiful, a mais bonita. The most charming, o mais charmoso, ou a mais charmosa. Estava falando aqui sobre o sotaque. Que sotaques vocês acham o mais charmoso? Então, trata-se aqui do sotaque mais charmoso. The most charming accent. Daí eu pergunto, for you guys, né? Para vocês. For you é para você. Então, for you guys, como eu mencionei anteriormente, usando a palavra guys, significa que eu estou falando com todos eles. Para vocês. In terms of, significa em termos de. Em termos de. Tipo, esse like, em termos de tipo
nacionalidade. Tipo, nacionalidade. Daí eu dou um exemplo de uma nacionalidade. Italian é italiano. Sotaque italiano em si. Quer dizer, perguntei, qual sotaque ou quais sotaques vocês acham mais charmosos? Italiano, francês, brasileiro, vários sotaques diferentes que eles podem escolher. Daí ela é rápida na resposta. Ela disse que o sotaque sul-africano é o mais bonito, ou mais charmoso para ela. South African. O sul-africano. Acho que tem um hífen aqui. Sul-africano. Daí eu pergunto, South African, sul-africano? Daí ela diz, yeah. Sim, yeah. Daí a Morena fala o seguinte. There's a difference. And what I find the most charming for guys, like in terms of like nationality? Italian, South African. Okay. If Australian, but my husband's Australian. My boyfriend's South Então, ok. Ela fala um pouco baixo, mas conseguimos ouvir. Se quiser, pode escutar várias vezes. Dela diz Australian because my husband is Australian. Então, australiano. Because é porque, no aspecto de, numa frase afirmativa, porque, blá blá blá, né? Justificativa. My significa meu. Husband significa marido. Is é australiano. Então, ela acha o sotaque australiano o mais charmoso devido ao fato do marido dela ser australiano. Então, a primeira lady aqui, ela diz my boyfriend is, então ela diz o meu boyfriend significa namorado, friend é amigo, boy é menino, então boyfriend significa namorado, é sul-africano. Daí, então, a segunda, a morena, ela diz I was attracted to him. But like I was attracted to him because of his Australian accent. So it's Então, ok, ela diz I was, e lembrando que I am é o presente, né? I am, eu sou, bagunça aqui. I am, eu sou ou eu estou. I was, eu era ou eu estava, basicamente, ok? Então, in this case, neste caso, ela disse I was attracted. Então, eu estava ou eu attracted significa estar atraído. Então, ela estava ou ela ficou. Acho que a melhor tradução aqui vai ser ela ficou ou eu fiquei. Eu fiquei ou atraída to him significa por ele nesse caso, né? Porque I was attracted. Então posso dizer I was attracted to my girlfriend. Então, eu fiquei atraído pela minha namorada. I was attracted to my girlfriend. Então, she was attracted, ela ficou atraída por ele because of his Australian accent. Então, ela ficou atraída por ele devido ou por causa do seu sotaque australiano. Devido ao seu sotaque australiano. Então aqui, his significa dele, ok? Podemos fazer uma pequena revisão aqui também destes pronomes. Então, my accent, meu sotaque. Your accent, o seu sotaque. Ou o sotaque de vocês também, porque you pode ser vocês. Your accent, seu sotaque, ou vosso sotaque. Vosso sotaque. Her accent, o sotaque dela. His accent, o sotaque dele. Como diz agora nosso sotaque? Our accent.
our accent, o nosso sotaque, ok? E que tal o sotaque deles? Their accent. O sotaque deles ou delas, ok? Então, I, you, she, he, we, they. My accent, your accent, her accent, his accent, our accent, their accent. Ok? Great. Agora, se a gente omitir o sujeito, por exemplo, se a gente se a gente já estabeleceu, por exemplo, ela estava falando sobre o sotaque do marido, né? Oh, his accent, she was attracted to him because of the accent. Então ela se sentiu atraída pelo namorado devido ao sotaque australiano dele. Eu posso, se você quiser dizer my accent, né? Então a gente está falando sobre sotaques, eu posso dizer my accent is Brazilian or Canadian. My accent is Brazilian. Ou podemos dizer apenas mine is Brazilian. Então, quando a gente já sabe do que se trata, né, a gente está falando sobre sotaques, você pode omitir a palavra sotaque e dizer apenas mine is Brazilian. Ou yours is Brazilian. Ok? Isso vai ser, a gente vai omitir quando está claro do que a gente está se referindo. Yours is Brazilian. Hers, o sotaque dela é brasileiro. Hers is Brazilian. His, o his, que é o dele, não muda neste exemplo, okay? Nessa condição. His is British. Ele tem sotaque britânico. Dele é britânico. His is British. Ours, o nosso, é brasileiro. And theirs is French. E o sotaque deles é francês. Agora a gente só pode usar isso quando a gente sabe do que já está falando. A gente já sabe que está falando sobre sotaques, então a gente pode usar apenas mine, yours, hers, his, ours, theirs, para falar sobre o sotaque das pessoas. Beleza. Então, aí, eu digo so, significa então. It started. It significa isso, né? Isso, e esse it se referindo, certo, ao namoro ou à paixão deles, né? Porque ela estava falando sobre o fato que ela se sentiu atraída pelo namorado devido ao sotaque. Então, isso, neste caso aqui, esse it, está se referindo ao relacionamento deles, basicamente, da morena e do marido. Então, isso started off. To start é começar, ou começo, ok? To start é começar e start é começo. Started off with the accent. Agora, to start off é um phrasal verb, ok? Neste caso, eu nem realmente precisaria da palavra off aqui. Eu poderia ter dito apenas so started with the accent. Mas este phrasal verb, quer dizer, colocando esse off, to start it off, significa realmente dar início a alguma coisa, ok? E os phrasal verbs, a gente tem que considerá-los como, a gente tem que saber o significado deles. E start off significa realmente dar início. Não se assuste com o off aí, ok? Agora, é uma questão de ter bastante exposição para saber quando a gente usa cada phrasal verb, o que eles querem dizer, em que situação usá-los e tudo mais. So, it started off, então isso deu início, né? Quer dizer, o with the accent. Com, with significa com, o accent, sotaque. Então, isso teve início com o sotaque. Interessante. Ok? Agora, também esse phrasal verb aí de start off é bem usado quando a gente está falando sobre relacionamentos. Isso é bem comum. Oh, it started off with a kiss. It started off with a kiss. Our relationship
started off with a kiss. With a kiss. Agora, uma observação interessante também. Em português, a gente omite esse it. Nós poderíamos dizer apenas começou com um beijo. Started off with a kiss, em português. Mas em inglês nós temos que usar esse it. Ok? Não podemos dizer apenas started off with a kiss. Porque na mente de alguém que fala inglês vai ser assim: what started off with a kiss? O que começou com um beijo? Ok? Então a gente tem que definir it. E seja o que for o it, seja um relacionamento, seja um casamento, seja uma amizade interessante, vai ser it started off with a kiss. Muitas vezes o pessoal realmente pronuncia it started off, não vai ser muito assim. It started off with a kiss. O T fica bem mudo. Muitos brasileiros falam it, não é it. Isso não funciona. É it started off with a kiss. Então tá aí. Tivemos várias expressões interessantes, construções interessantes aqui. Foi legal falar sobre o would, que é muito, muito útil. Agora, veja o vídeo quantas vezes você quiser. Isso é realmente tão importante porque a gente tem que acostumar o ouvido. Isso só vem com exposição. Se não tivermos a grande exposição ao idioma, vai demorar muito mais para realmente desenvolver um nível de compreensão. Grande exposição é essencial. Eu diria até para, se você quiser, depois de fazer as suas anotações, assista o vídeo algumas vezes, assista as explicações diferentes algumas vezes também, porque vai ajudar bastante na sua jornada. Como eu mencionei, como eu sempre menciono, pegue as frases que você mais gostou, as construções que você mais gostou também, porque eu mostrei certas variações, novas palavras, mas também falando, por exemplo, aqui sobre o... cadê? I would call, they would call, I would not call. Isso aqui é ótimo para fazer uma bela revisão. Pode ser pelo também, você pode fazer flashcards no Anki com isso. É muito legal revisar para realmente absorver e saber depois como usar esse tipo de construção numa conversa, ok? Então, quanto mais você rever, quanto mais você tiver variações de cada frase, de cada elemento, melhor vai ser. Por exemplo, a palavra would, né, como que a gente usa ela? I would call, eu chamaria. They would call, eles chamariam. Com bastante variações, a gente vê realmente como funciona essa palavra em contexto, e isso ajuda realmente demais. Ok? Então tá aí, espero que vocês tenham curtido esta lição. Essa é uma conversa legal. Bom, ela durou mais, eu continuei conversando com eles por um tempinho, mas eu achei legal analisar apenas esta parte da conversa. E tá aí. Então, desta vez, vamos ver quanto você entende da conversa e compare, né, de onde você começou e para ver onde você já conseguiu chegar. Mas, como eu disse, revise várias vezes, porque assim você vai absorver bastante material e aprender direitinho. Beleza? Então tá aí. Hello, my friends. I'm here sipping some wine in the castle here in Lisbon, and these fine people are British. Hi. And like I always say, I find the British accent rather charming and elegant. And where would you guys say? You know where I'm from already. Yes. But where would you say my accent's from? I feel biased now because I Yeah, know, but you I know. would say Canadian rather than Brazilian. Okay, Yeah. interesting. Yeah. Nice. I wouldn't call you American, don't worry. Good. Fair enough. Sometimes in England, people are just like, "Oh, are you from the States?" It's like, you can hear the difference. Absolutely. And where would you guys say? What accents do you find the most charming for you guys, like in terms of like nationality? Italian, African. South African. Yeah. Okay. If Australian, but my husband's Australian. My boyfriend's South African. Oh, yeah. But like Yeah. I was attracted to him Yeah. because of his Australian accent. So It was it started a off thing. with X. Oh, interesting.